Quero convidar que você feche seus olhos e nós vamos fazer uma oração. Senhor, é no nome do seu Filho amado Jesus que nós nos colocamos diante da tua santa palavra. Que o Senhor, Pai amado, através do teu Espírito Santo, venha iluminar a tua palavra aos nossos corações. Venha se revelar a nós através da tua palavra. Que o Senhor venha nos edificar sobre o único fundamento da igreja, que é o Senhor, ó Pai, que é a sua santa palavra. No nome do Senhor Jesus, venha nos edificar no Senhor, ó Pai. Vem, Pai amado, voltar os nossos olhos para as coisas eternas, ó Deus. É no poder do nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo essa noite nos convença do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. No poder do nome do Seu Filho amado Jesus. Pois não há, Pai, não há outro lugar para irmos, Senhor. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna, ó Deus. Que os nossos olhos estejam fixos no Senhor, ó Pai. Que possamos olhar para o alto, pois é do Senhor que vem o nosso socorro. É no poder do nome do Senhor Jesus que possamos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. É no poder do nome de Jesus que nós oramos e clamamos para que o Senhor venha sobre nós nesse momento, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Aleluia. Eu quero convidar que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo o nosso irmão João nos escreveu, no capítulo 1, e que você mantenha a sua Bíblia aberta aí, alguns instantes, porque eu quero dizer algumas palavras introdutórias antes de nós lermos o texto. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5, mas antes disso, eu gostaria de dizer que hoje nós vamos falar sobre o maior acontecimento da história humana. O maior acontecimento que poderia surgir, vir a acontecer em nossa história, é o que nós vamos ler, nós vamos ouvir e aprender hoje, que é a vinda do Senhor Jesus a este mundo, que é o Verbo de Deus se encarnando e vindo tabernacular, colocar a sua tenda entre nós, a humanidade. E nós vamos fazer isso pela ótica de João, porque nós sabemos que João não foi o único que falou sobre isso, irmãos. João não foi o único a descrever que Deus iria vir em forma humana, esvaziar-se da sua glória, para pagar o nosso preço, para morrer a nossa morte. Lá em Gênesis 3, no capítulo 15, Moisés já nos escrevia que nasceria um da semente da mulher e que esmagaria a cabeça da serpente. Lá no princípio, no início de tudo, já era anunciado que Jesus viria a essa terra. O profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, muito antes daquilo que nós encontramos no Novo Testamento, ele também falou da vinda do Messias, de Jesus, e ele disse assim: e você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e preste atenção agora, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A palavra de Deus também nos diz que o Cordeiro havia sido imolado desde antes da fundação do mundo. O profeta Isaías, no capítulo 7, verso 14, ele também vai falar sobre isso. E ele fala: portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Isaías, ele não para por aí. No capítulo 9, no verso 6, ele também vai dizer: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz.
outros colegas de João, Mateus, outro evangelista, no capítulo 1, verso 18, ele vai narrar da seguinte forma: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar-se com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Um outro colega de João, um outro evangelista chamado Lucas, o médico, também ele vai narrar esta história da seguinte forma, no capítulo 2, versos 6 e 7. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança, ela Maria. Então Maria deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Isso que eu trouxe para você são apenas alguns relatos, algumas profecias, dentre muitas outras, que nos narra acerca da vinda do Senhor Jesus a este mundo. Mas João, que é o texto que nós vamos ler agora, cerca de 80 ou 95 anos depois de Cristo, não é mais aquele discípulo imaturo, que um dia chegou para Jesus, ele e seu irmão, Tiago, falou: Jesus, quando o Senhor for rei sobre Israel, permita-me assentar-se, eu ao seu lado e meu irmão ao seu outro lado, na sua glória. Lá em Marcos 10, do 35 ao 41, narra essa história. E Jesus vai falar para ele: você não sabe o que você está me pedindo, João. Por um acaso você há de beber do mesmo cálice que eu há de beber? Imaturo, um discípulo imaturo. Esse João também, que agora vai narrar o nascimento de Jesus, também não é mais aquele assustado discípulo, que quando Jesus acalma o vento e o mar, um olha para a cara do outro lá no barco e pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Caminhavam com Jesus, mas não estavam sabendo com quem estavam caminhando. Quando João escreve o seu evangelho, cerca de 95, 80 anos depois de Cristo, ele já sabe muito bem agora de quem ele está falando, irmão. E veja como que ele começa narrando o seu livro, como que ele começa escrevendo a história do Salvador da humanidade. João, capítulo 1, versículo do 1 ao 5, ele vai falar assim, já muito consciente do que ele estava falando. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agora ele sabia de quem ele falava. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Lá no verso 14, ele continua o seu prólogo e ele fala assim: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ah, que o Senhor unja os nossos olhos, irmãos, para que nós possamos ver o Filho de Deus desta mesma forma que João viu. Ah, que essa luz resplandeça no meu e no seu coração, para que o Cristo seja revelado da mesma forma que foi revelado a João. E é esse texto que nós vamos examinar nessa noite. João, capítulo 1, versículo do 1 ao 5. Antes de eu iniciar a exposição do texto, João, ele é muito claro, irmãos, quando ele escreve o seu evangelho, nos dizendo qual foi o propósito com que ele escreveu esse evangelho. No capítulo 20, no verso 31, ele vai falar que Jesus havia feito muitos outros milagres, mas ele escreveu apenas estes. E ele escreveu com um propósito, que diz lá no capítulo 20, verso 31, para que aquelas pessoas que recebessem os seus escritos, crescem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que crendo,
tenham vida em seu nome. Esse é o propósito com que João, ele escreve este evangelho, que vai nos revelar o Cristo, que vai nos mostrar o Cristo. Vamos examinar então aqui o versículo 1 e 2 a princípio. E o texto nos diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Essa declaração inicial de João, nesse prólogo, que vai do verso 1 ao verso 18, serve com perfeição ao propósito pelo qual João escreveu o seu livro, o qual eu acabei de narrar, que era demonstrar que Jesus não é somente o Messias esperado por Israel, mas que também Ele é Deus, sendo uma das pessoas da Santíssima Trindade. E eu quero destacar 3 pontos aqui desses versos 1 e 2. O primeiro ponto, irmão, que eu quero destacar aqui, quando João diz, no princípio era o verbo, ele está afirmando categoricamente, sem sombra de dúvidas, que o verbo pré-existe antes de todas as coisas, ou seja, o verbo é eterno, ele não é criado, ele coexiste com o Pai, de eternidade em eternidade. E João, no verso 14 que nós lemos, ele vai identificar que o verbo era Jesus, aquele que se fez carne e habitou entre nós. E talvez você esteja perguntando, Samuel, o que isso é importante para mim, saber que Jesus é eterno? Eu quero te dar 3 argumentos do porquê é importante você sair daqui hoje com essa certeza. Do porquê é importante você sair daqui com essas palavras escritas na tábua do seu coração. O primeiro argumento: a eternidade de Jesus confirma a sua divindade, ou seja, se Ele é eterno, Ele é Deus, porque somente Deus possui o atributo da eternidade. Ao afirmar que Jesus é eterno, nós reconhecemos que Ele não é apenas um ser humano excepcional, mas é o próprio Deus, sem princípio e sem fim. Samuel, por que é importante você argumentar sobre isso? Essa semana mesmo eu vi um vídeo de um pregador muito conhecido, dizendo que Jesus era um arcanjo chamado Miguel. E eu quero dizer para você que isso não é verdade, irmão. Jesus, Ele é Deus. Jesus, Ele não é um anjo, um arcanjo. Jesus é Deus. Possui o mesmo atributo da eternidade do Pai. E o segundo argumento: assim como Deus Pai, Jesus sendo eterno, e eu quero que você preste bem atenção nisso, Jesus sendo eterno, Ele também, assim como o Pai, é imutável, Ele não muda, sua natureza, caráter e promessas permanecem para sempre. Isso proporciona para mim e para você segurança e confiança, sabendo que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Veja o quanto isso é importante para mim e para você, irmão. Veja da onde vem a nossa segurança. Veja da onde vem a nossa confiança. O terceiro argumento: a eternidade de Jesus implica que sua obra redentora lá na cruz tem um impacto eterno. Não é passageiro, não é momentâneo. O sacrifício de Jesus é suficiente para todos os tempos, em todas as gerações, em todas as eras, propiciando salvação eterna a todos que creem no seu nome, desde o primeiro homem gerado até o último que será gerado, até a consumação dos séculos. A sua obra na cruz não é passageira. Possui um impacto eterno, porque Ele é eterno. O segundo ponto que eu quero destacar desses 2 versículos iniciais, João ele vai afirmar que o verbo estava com Deus, e no verso 2 ele vai falar, Ele estava no princípio com Deus. Isso vai nos mostrar que Jesus é distinto do Pai. Vai nos dizer que ao mesmo tempo que o verbo é distinto do Pai, ou seja, são 2 pessoas, eles são iguais em essência
e compartilham dos mesmos atributos. Aqui está defendendo a doutrina da Trindade, que é outra base da nossa fé, irmão. Outra base da nossa fé. O terceiro ponto que eu quero ainda falar sobre o verso 1 e 2. João vai afirmar que ele era e é Deus. João vai destacar a divindade de Jesus. A divindade de Jesus. Esta é outra doutrina de uma das principais, das fundamentais da nossa fé. Jesus não é um ser inferior a Deus, mas é coigual e coeterno com o Pai. Crermos que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem é essencial para nós compreendermos a sua obra redentora lá na cruz, pois a divindade de Cristo garante a eficácia, garante que aquilo que Ele fez, o seu sacrifício, foi de uma vez por todas. A divindade de Cristo, irmão, baseado nisso que eu falei, é fundamental para a nossa salvação. Apenas Deus, e eu quero que você preste bem atenção nisso, apenas Deus poderia fazer a expiação pelos pecados da humanidade. Cristo pode perdoar pecados e reconciliar a humanidade com Deus por causa da sua natureza divina. Por isso que eu e você não poderíamos pagar o preço por mais ninguém, muito menos por nós mesmos. Porque nós não somos Deus, nós somos apenas homens. Mas o preço que Jesus pagou na cruz por nós foi suficiente e eficaz, justamente porque Ele possuía essas duas naturezas. Jesus era plenamente Deus e era plenamente homem, porque apenas um ser ou alguém sem pecado poderia pagar o preço por mim e por você. Veja o quanto isso é importante nós crermos na divindade de Jesus. E eu quero dar um exemplo desse texto que eu falei. Jesus, ele cura um paralítico de Cafarnaum, vai estar narrado lá no livro de Lucas, no capítulo 5, que é aquela história daquele jovem que desce pelo telhado. E quando aquele jovem, ele desce pelo telhado, aquele jovem paralítico, ao invés de Jesus falar, levanta e anda, a primeira vez Jesus fala, homem, os seus pecados estão perdoados. E o verso 21 diz assim, e os escribas e fariseus começaram a pensar, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes, o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais difícil? Dizer os seus pecados estão perdoados ou dizer levanta-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. É importantíssimo que eu e você creiamos que Ele é Deus, porque somente Deus pode perdoar pecados. Se você não crer que Ele é Deus, irmão, você não crê que os seus pecados foram perdoados. O segundo ponto da importância de nós crermos que Jesus é Deus. Por ser Deus, Jesus é a revelação perfeita de Deus, mostrando a nós o caráter e a vontade de Deus de forma inigualável. Seus ensinamentos e suas ações são vistos como a autorrevelação de Deus. Jesus é a expressão exata do ser de Deus, diz o texto bíblico. Hebreus capítulo 1, verso 1 ao 3 vai dizer assim, antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. Segure isso, pelo qual fez o universo. Veja agora, o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Se Deus hoje tem se revelado a você, irmão, isso acontece por meio de Cristo, que é a expressão exata do ser de Deus. No verso 3, João vai nos dizer assim, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Esse verso vai nos estabelecer que Jesus
Ele não é apenas uma parte da criação, como alguns creem, mas o agente ativo na criação. Todas as coisas do universo, visíveis e invisíveis, foram criados por meio dele. É o que Paulo também vai dizer quando ele escreve aos Colossenses, lá no capítulo 1, verso 15 a 17, ele vai falar assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Preste atenção. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Quando o texto nos diz que sem ele nada do que foi feito se fez, é que nada existiria sem a ação do Verbo, sem a ação do Filho, sem a ação de Jesus. Ou seja, a criação, segure isso que eu vou falar para você, irmão. A criação tem um propósito e um ordenamento divino. O cosmos não é acidental, como dizem alguns. O cosmos não nasceu de uma explosão de átomos. O cosmos não é acidental, mas é intencional, refletindo a vontade soberana de Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E o que isso nos importa, Samuel? O que isso nos importa? Isso nos importa, pois eu e você precisamos crer que Cristo está no centro de todas as coisas. Segure isso que eu vou falar. Ele não é apenas o meu e o seu Salvador, mas é também o Criador e o sustentador de todas as coisas, irmão. Ele é o sustentador de todas as coisas. Nada escapa do controle das suas mãos. Por isso a palavra vai nos dizer lá em Mateus, e veja, irmão, aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Por isso a palavra de Deus vai nos dizer lá em Mateus, capítulo 6, verso do 25 ao 33, veja o que Deus está falando para nós através da sua palavra. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto que irão de comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que as roupas. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E porque se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, é que se preocupam com todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Essa é a soberania de Deus no controle de tudo e de todos. Quando a ansiedade bater, o que comeremos, o que vestiremos, o que beberemos? Olhe para as aves dos céus, querido. Olhe para os lírios do campo. Deus continua no controle de todo o universo. Nada escapa dos olhos e das mãos do Senhor. Ele está no controle. Por isso, irmão, nos importa saber que Ele está no centro de todas as coisas e que tudo a Ele pertence. Talvez o seu coração tenha sentido ansiedade sobre o dia de amanhã. Lance sobre o Senhor, irmão, toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. O versículo 4 e 5 vai nos dizer assim:
A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aqui João está descrevendo Jesus como a fonte de toda a vida. E é muito interessante que o termo utilizado por João aqui, em relação à vida, não é bios no grego, que se refere à vida biológica, mas o termo grego utilizado por João aqui para descrever vida é zoe, que significa não apenas a vida biológica, mas também a vida espiritual e a vida eterna. E essa vida, irmão, essa zoe, que ele nos dá, segundo o relato de João, é um dom de Deus. Apóstolo Paulo, ele vai falar aos Efésios no capítulo 2, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, com grande amor com que nos amou, Ele nos redimiu e nos justificou através do seu Filho. E lá ainda em Efésios 2, vai falar que isto não vem de nós, não vem de obras, é dom de Deus para que ninguém se glorie. É nesse capítulo 2 de Efésios que ele vai falar que nós somos salvos pela graça mediante a fé. É nesse mesmo capítulo de Efésios. Esta vida que João está falando, que também é a luz dos homens, nos anuncia a verdade, abre os nossos olhos sobre quem é Deus e nos revela quem é Deus. É essa luz que nos encontrou quando nós estávamos em escuridão. Mateus vai escrever lá no capítulo 4, no verso 16, e o povo que vivia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Éramos eu e você, quando Jesus nos encontrou. Éramos eu e você. Nós vivíamos em trevas, e então nós vimos grande luz. Nós vivíamos na região da sombra da morte, e a luz resplandeceu a nós, e hoje nós temos vida. Paulo vai falar aos Colossenses a mesma coisa, que ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho de amor, em quem nós temos a redenção e a remissão dos pecados. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. É muito interessante também aqui que o verbo que João utiliza, quando ele vai escrever resplandece, está no tempo presente, e informa que a luz de Cristo, ela continua a brilhar ativamente nas trevas. Resplandece, não é que ela resplandeceu ou que ela resplandecerá, mas ela continua resplandecendo. Indica a ação contínua e a presença de Cristo no mundo, salvando, resgatando, redimindo, transformando. E João vai nos dizer então que as trevas não prevaleceram contra a luz. Segure isso que eu vou falar para você com muita força, irmão. Isto significa que esta luz, ela é vitoriosa e invencível. Escute isso que eu vou falar. Não há abismo tão escuro do qual Deus não possa resgatar alguém. Não há poço tão fundo que Deus não possa alcançar alguém. O salmista dizendo algo muito semelhante com o que João está nos dizendo aqui. O salmista vai nos dizer assim no Salmo 139, verso do 7 ao 12. E eu quero que você grave isso no seu coração. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, ali está a tua mão e ela me guiará. E a tua mão direita me susterá.
Veja agora o salmista falando a mesma coisa que João. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não serão tão escuras para ti, e a noite é tão clara como o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Meu irmão, talvez você esteja num poço tão fundo que você chegou a imaginar que a mão de Deus não vai te alcançar lá, que talvez Ele nem esteja te vendo de tão lá no fundo, de tão no escuro que você está. Eu quero dizer que nada pode nos separar do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há trevas o suficiente, irmão, para nos separar de Deus. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Eu e você somos um exemplo disso. E eu quero finalizar esse sermão, irmão. Eu quero fazer algumas aplicações com você desse sermão. A primeira aplicação: Jesus, Ele nos é apresentado por João como o verbo que estava com Deus e era Deus. Isso nos convoca a reconhecer e adorar Jesus, não apenas como mestre ou profeta, mas como o próprio Deus encarnado. Um dia Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizes que eu sou? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, vai dizer que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isto é fundamental para a nossa fé, irmãos. Nós entendermos e crermos nisso. É fundamental porque a nossa esperança de vida eterna vem do fato de que Jesus é Deus encarnado. A palavra de Deus fala que não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Segundo ponto de aplicação: tudo foi criado por intermédio de Jesus, e nada do que foi feito sem Ele se fez. Isso fortalece a nossa confiança em Jesus como sustentador do universo, sabendo que Ele tem o controle soberano de todas as coisas. Suas circunstâncias não estão desapercebidas diante de Deus. Nada está fora do controle de Deus. Ele continua sendo soberano do universo. Ele que continua sustentando o universo na palma da sua mão. Terceiro ponto de aplicação: Jesus nos diz no verso 14, que nós lemos, que este verbo do qual nós falamos hoje, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmão, isso é misericórdia, isso é amor da parte de Deus. Samuel, por quê? Por quê? Em sua primeira vinda, e eu quero deixar isso muito claro, porque eu não estou pregando a hipergraça, mas em sua primeira vinda, Ele veio cheio de graça e de verdade. Ele não veio cheio de juízo e de ira, porque era o que nós merecíamos. Era o que nós merecíamos. Mas Ele veio cheio de graça e de verdade. E veja o que João vai falar acerca disso, no capítulo 3, verso 17 e 18, falando dessa primeira vinda, cheio de graça e de verdade. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Em sua primeira vinda, Ele veio cheio de graça e de verdade. Não perca, irmão, essa graça e essa verdade. Que essa graça, essa verdade está sendo derramada sobre nós. Mas em sua segunda vinda,
em sua segunda vinda, ainda que ele esteja como nosso advogado junto ao Pai, ele também é aquele que irá executar o papel de juiz e julgará todas as nações. Então ele virá em juízo. O quarto ponto. Tudo isso que eu disse aqui hoje, irmão, eu disse pelo mesmo propósito com que João escreveu o seu livro, para que eu e você possamos crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, eu e você tenhamos vida em seu nome. E talvez até esse momento você que está aqui, ainda não acreditava desta forma. Então eu quero conclamar você, arrependa-se, passe a crer e receba o Senhor como seu Salvador. João no capítulo 1, verso 10 e 13, ele vai dizer assim, veja que ele vai falar sobre dois grupos de pessoas. Nesse texto que eu vou ler, ele vai falar sobre dois grupos de pessoas, no qual você vai estar. Ainda no capítulo 1, verso 10 ao 13, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade soberana de Deus. Aleluia! Aleluia! Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Pai. Então, se você está nesse primeiro grupo, que ele veio para o que eram seus e não receberam, o contexto desse texto fala dos judeus, mas também, assim como o judeu, talvez você ainda não tenha recebido o Cristo. Hoje é o dia para que você possa recebê-lo, irmão. Agora, se você está no segundo grupo, e eu quero falar com você agora, você talvez diga, talvez então essa mensagem ela não é tanto para mim, porque eu já creio que Ele é divino, eu creio que Ele estava com Deus, eu creio que Ele é eterno, eu já o recebi, já o criei no seu nome. Samuel, talvez essa mensagem não seja tanto para mim, e eu quero dizer que essa mensagem continua ecoando na eternidade, para mim e para você, a fim de que eu e você seja fundamentado sobre a rocha que é o nosso Senhor. Por que, irmão? Porque é importante isso. Lá em João 15, a partir do verso 1, ele vai dizer assim, ó, para mim e para você que já cremos em tudo isso, para mim e para você que já crê em tudo isso que eu falei, eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta, e todo aquele que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Vocês já estão limpos, eu estou falando com você que já está limpo, por causa da palavra que Jesus nos tem falado. Agora veja a advertência, veja aqui, irmão, o imperativo que ele traz no verso 4, permaneçam em mim. Por isso essa mensagem serve para mim e para você que já cremos. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia! Talvez eu e você já cremos para a vida eterna, mas essa advertência ainda de João, no capítulo 15, é para mim e para você. Precisamos permanecer nele, produzir frutos, e ter a plena consciência de que sem ele, nada nós podemos fazer, irmão. Por isso, nós que já cremos, permaneçamos nele, no Filho do Deus vivo, para que Ele permaneça em nós, em nome de Jesus.
Amém? Volta a palavra, irmãos. Deus abençoe.